Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Vem com a gente. Meu que prazer, mais uma semana. Hoje nós estamos combinadinhos, todos hoje de preto. Combinadinho, cara. Na verdade, eu tô dando um spoiler do nosso entrevistado com essa blusa aqui nessa cor. Essa cor, como é que é o nome? Roja. Não, outra é outra. Cara, muito bom, excelente estar mais uma vez aqui com você, meu querido. Muito bom estar na sua presença, Dan Rocha, e na presença de vocês que estão nos assistindo, que a audiência só vem aumentando, né? Todo sábado aqui às 10 horas da manhã nas telas da Band e em todas as plataformas de streaming existentes. Tem o quê? YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, Alexa. até Alexa, se você pedir, ela toca. Não deixe de seguir a gente no nosso Instagram. Canal do YouTube, tem que se inscrever. Tem que se inscrever, tem que dar o like. Podcast. E são mais de 100 programas entre ao vivo e editado que você pode maratonar. Então você, empresário, empreendedor ou aquele que tem uma afinidade para este mercado, né, um desejo de empreender, você tem aí todos os empresários da cidade conversando suas dores, as barreiras, os sucessos que tiveram, como empreender. Já falamos aí esse ano. Pega seu caderninho, né? O meu tá aqui, o meu tá aqui. Nessa quarta temporada nós já falamos de planejamento estratégico, nós já falamos de contrato societário, nós já falamos com logística com o Caio. Processos e logística, né? Falamos também sobre franchise com o diretor da ABF, não é isso? Fizemos aquela cobertura maravilhosa do Jogo Brasil. Tô até com saudade. Inclusive, um abraço pra galera do Arena Brasília, Bernardo Bessa e companhia. Tamo junto. E quem é o convidado de hoje? Hoje é um dia especial, né, meu cara? Como eu falei, eu trouxe hoje é dia de brindar. Porque eu vou contextualizar, então, antes de apresentá-lo, porque esse camarada que tá na mesa hoje, ele deu uma aula numa experiência que eu vivi aqui perto de Brasília. Eu e minha esposa, nós somos amantes de vinho. E fomos viver a experiência da Ercoara. Então, pera, nós vamos falar de turismo. Não é de nós também, vamos falar de turismo, nós vamos falar de vinho, nós vamos falar de cordeiro, oportunidades, hotelaria. Cara, é um mundo aquilo ali. Exatamente. Vinícola Ercoara, grande Rodrigo Sucena. Rodrigo Sucena. Sucesso. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo, Rodrigo. Valeu, meu irmão. Alegria estar aqui nesse programa. Obrigado pelo convite, Dan. Obrigado, Pataro. Prazer conhecer você. É toda nossa, assim, cara, é muito legal porque um projeto que para os brasilienses parece ser tão recente, mas eu acredito, e você vai contar para nós, é todo um desenvolvimento e um processo muito longínquo, né? Assim, vocês começaram isso lá atrás, né? Tem tempo. A história do vinho no Brasil, ela começou com a chegada dos portugueses. E nós ficamos quase 300 anos depois da chegada deles sem poder produzir vinho no Brasil. Porque estávamos começando a competir com o vinho português. E então nós só retomamos a nossa produção quando os italianos chegaram em 1880. E aí sim nós recomeçamos a história do vinho brasileiro. O Brasil é um dos pioneiros no mundo no cultivo de videiras de produção de vinho. Porém, esse atraso da colônia portuguesa tirou um pouco do que nós poderíamos estar em termos de resultado, de performance no vinho, né? Mas quando voltou para fazer coisa maravilhosa. Calma, você não está num canal, né, sobre vinhos, né? A gente está aqui Na Linha de Frente mesmo. Bom, é muito bacana você começar com essa história, porque eu não sabia, eu não fazia ideia. E já, eu já fiz algumas degustações no sul do país, né? E nunca contaram isso para mim. Eu acho que isso é fantástico, ter esse conhecimento. Sim, o vinho no Brasil, ele vem numa franca evolução. Claro que o paladar do brasileiro tem tido uma evolução também significativa nos últimos anos, né? Eu não sei se você estava naquele dia lá que tinha o café e uma aula sobre café, se não estava. A gente tem uma aula sobre café também. Temos grandes produtores de cafés aqui em Brasília, né? E o café tem uma semelhança muito grande com a história do vinho, inclusive na parte da degustação, né? Nós estamos há pouco tempo, assim, coisa de menos de 10 anos, tirando o açúcar do café. Então, enquanto o café foi tomado no mundo inteiro sem açúcar, nós aprendemos a tomar a bebida com açúcar, e tem pouco mais de 5, 7 anos que a gente deixou
de colocar o açúcar no café. E a história do vinho é muito parecida, porque tem pouquíssimo tempo que nós aprendemos a tomar o vinho fino. O vinho fino e o vinho nobre são vinhos feitos a partir de uvas viníferas europeias, né? Cabernet Sauvignon, Syrah, Cabernet Franc, Malbec. Então tem pouco tempo que a gente deu esse passo para tomar o vinho fino, o vinho nobre, o vinho feito de uvas viníferas, porque a nossa história era do vinho de mesa, né? O vinho colonial, o vinho de garrafão, né? Mas ó, deixa eu te falar, eu não sei a história dos outros, mas eu já tô tentando evoluir minha palavra no vinho. Já tem um tempo, já tenho Você bota açúcar no café ainda? Rapaz, eu ainda ponho. Ainda põe? Mas o vinho eu evoluí. Podia ter ficado sem essa. Ele já falou, eu ia te sacanear, né, Roger? A gente tá aqui pra isso, Eu mas não sei se comecei lá no Sangue de Boi, Já melhorou, então, tá vendo? Eu vou Outro você evoluiu, no café, exatamente. É porque tem a memória afetiva da minha avó fazendo café 4 horas da tarde. Não vem com essa, não. Minha família é mineira, o povo lá toma café adoçado, você chegar lá no vizinho, ele vai... Mas assim, eu já evoluí. Já deu espaço. Já dei espaço. Evolução constante, o patrocínio Noru Sushi. Né? Mas assim, hoje eu tomo café também sem açúcar. E eu acho que é uma evolução. Mas tem um pouco também, a gente vai entrar nisso, da evolução do café que fica no Brasil. Isso. Né? Porque os cafés que eram exportados eram os de maior qualidade. Sim. Até porque os brasileiros não sabiam muito degustar essa bebida. E aí agora os grãos premium, né? Está ficando mais por aqui. Mas antes da gente começar, Rodrigo, eu ia voltar, por favor, conta pra galera quem é o Rodrigo e como começou esse projeto tão maravilhoso que é a Vinícola Arcoara, que é tão falada na cidade, né? E está fazendo tanto sucesso como turismo, como vinícola, como experiência, enfim. Vocês estão empreendendo de uma forma jamais vista aqui em Brasília, nesse segmento, né? Sim, sim. É algo novo, né? Algo de muita ousadia, né? Porque... o vinho, normalmente, ele passa por algumas gerações até ter os seus primeiros bons resultados. Então, nós montamos um projeto do nada. Nós não temos tradição na produção de vinho aqui em Brasília. E nós já começamos a ter ótimos resultados com tanto pouco tempo. É verdade. Né? Parabéns. Então, muitas certificações. Né? Muitos prêmios, né? A gente estava ontem contabilizando, temos mais de 35 medalhas dos vinhos aqui de Brasília em concursos importantes no Brasil e no mundo inteiro. Coisa que algumas partes do Brasil levou 50 anos para conseguir, nós conseguimos com pouco menos de 5 anos. Né? Então isso é extraordinário. Mas como é que você entrou nesse universo? Vamos lá. Então, eu sou de famílias de comerciantes. Do meu avô, comerciante e fazendeiro, o meu pai também. E uma família empreendedora. Então, a vida inteira eu aprendi o que era tocar um comércio, estar na operação, né? E vender na linha de frente com a barriga no balcão, né? Então, a choperia, casa de carnes, mercearia, né? Fazenda também. Então, eu aprendi a trabalhar no dia a dia como um empreendedor. Para mim, empreender é um jeito de viver, é um estilo de vida. Então, eu sempre tive esse estilo de vida. Mas, como todo empreendedor no Brasil, a gente não tem uma constância, né? É difícil a gente ter uma linha reta no empreendedorismo brasileiro por conta das mudanças radicais que o nosso país sofre, né? Muita carga mudança. tributária, legislação. As mudanças de governo mudam muito o rumo das empresas no Brasil, né? A política econômica é diferente, Exato. de 4 em 4 anos. Exatamente. Então, acompanhei o meu avô, um pequeno empreendedor que viveu para ter a suficiência da família, para suprir as necessidades da família. Vi meu pai dando um passo mais ousado, montando mais empresas para tentar algo diferente, além da suficiência, né? Ter acesso ao luxo, aquilo que não era apenas o necessário. E vi o meu pai dando esses passos e quebrando algumas vezes, né? Quebrando a cara e quebrando financeiramente também os negócios. E eu fui vendo aquela história sendo construída.
E eu nasci em Catalão, que é uma cidade de Goiás, pertinho de Brasília, né? Vizinho aqui. Lá é mineiro, filho, é goiano. Mas lá é divisa com Minas. Lá o sotaque é até mais mineiro. Você podia ter ficado sem essa. Mas tá na divisa. Minha mãe é mineira e meu pai é goiano. Né? Então eu tenho um pouquinho dos dois. Mas a gente tem que dar uma sacaneada, né? Tem que minha mãe é mineira, rapaz. Tá? E fica pertinho de Araguari, Catalão, né? Então tem um pouquinho da cultura mineira também. Como é que é? Uberlândia, Uberaba e a Bela Araguari. Araguari, E então eu nasci naquele contexto empresarial. Meu pai teve as suas frustrações, né? Como empresário. E eu decidi vir para Brasília. E falei, cara, eu vou para Brasília porque eu já tinha aqui uma família, uma tia que morava aqui. Falei, cara, eu vou lá nessa cidade que tanto... gera oportunidade para as pessoas, né? Com certeza. Brasília é uma das cidades que gera muita oportunidade em todas as áreas. Não é só no serviço público, né? Em todas as áreas. É uma cidade de oportunidade mesmo. E eu escutava isso. Brasília é uma cidade de oportunidade. E uma tia olhava para mim e falava, cara, olha, você tem sucesso lá, você vai ter futuro lá, bora para lá. E eu vim. E aqui eu fui trabalhar no comércio, que é o que eu sabia fazer. Passei por alguns shoppings, lojas, né? Fui aprendendo... E cheguei até, no auge dessa minha carreira do comércio, trabalhar na Montblanc do Brasil. Né? A Montblanc é uma marca alemã, e aqui o contexto, só um parênteses, é isso daí, estou vendo. Maravilhosa. A Montblanc é uma caneta, é uma empresa alemã e o nome é francês. Olha a comparação com o vinho, né? E a Montblanc, na Alemanha, Hamburgo, a língua era mais falada na época da sua fundação, 1906, que era o francês, pegou o nome francês. E os franceses sabem fazer marketing como ninguém. E muitas das variedades de uvas, os nomes são franceses, embora não necessariamente essa videira nasceu na França. E o nome em francês ganha um glamour, né? É chique. Fica chique, né? Fica status. Faz já melhora o negócio, já melhora tudo, né? Aumenta em 50% pelo menos o ticket do produto. E quando eu cheguei na Montblanc, eu tive um contato com o vinho. Eu me lembro que foi em 99, 2000. O primeiro contato com o vinho, eu só tomava cerveja e chopp, enfim. A bebida do brasileiro mesmo, né? Sempre foi a cerveja e o chopp. Bom também. Mas, cara, num restaurante com um amigo já da Montblanc, eu tomei um vinho, um Pinot Noir da Borgonha, e falei, esse negócio aqui é diferente do que eu já tinha tomado. O meu avô, ele é descendente de português, então ele tinha o hábito de tomar o vinho dele no almoço e no jantar. Ele botava naquele copinho americano, aquele vinho de garrafão, de 5 litros, botava um pouquinho para mim, para o meu irmão. Foi onde eu comecei, cara. Então, todos nós começamos com essa coisa. Muitos estão até hoje lá, mas outros já deram outro passo, né? Não que esse vinho não tenha qualidade. Inclusive, ele é um patrimônio cultural e social e econômico do Brasil, o vinho de mesa, né? O vinho feito de uvas americanas. Social eu sei, porque ele fez muito social na minha época. Foi, né? Então, o meu avô tinha esse hábito e eu, já com 9, 10 anos de idade, degustava aquilo, achava horrível, né? Um paladar infantil, e acabava botando um pouco de açúcar, um pouco de água para diluir aquele negócio ali, para tentar resolver aquele problema que eu tinha, porque na minha criação, tudo que a gente colocava no prato tinha que comer e tudo que botava no copo tinha que beber. No prato eu colocava e eu sabia o meu limite, até onde eu podia ir, né? Mas no copo não, não era eu que colocava, eu era criança, então eu tinha que diluir aquele negócio com água, botar açúcar para tomar. Aquele vinho do meu avô, naquela época ele tinha em torno de 40 gramas de açúcar por litro. É um vinho feito da uva Bordeaux, da uva Isabel, uma uva americana, né? E a questão da evolução do paladar. E eu ainda adicionava um pouco mais de açúcar, né? Então eu ia para uns 60, 70 gramas de açúcar por litro, pensa. Era um copo de açúcar. Copo de açúcar puro. E os vinhos que a gente está tomando hoje no Brasil, pela legislação, os vinhos finos, que são feitos de viníferas, e os vinhos nobres também de viníferas, o nobre tem mais de 14% de álcool, esses vinhos têm no máximo 4 gramas de açúcar por litro. Olha só. E o seu tinha 60? Tomava, era mais de 40 com certeza, chegava a 60 porque eu botava açúcar, mais açúcar, né? Então, quando eu tomei esse vinho lá na Montblanc, com esse amigo da Montblanc, eu falei, isso aqui é muito diferente do que eu já tinha tomado. E comecei
apreciar aquilo, ir atrás, estudar, e né? é diferente mesmo. É Assim, muito tem muita diferente. gente que fala assim, o povo é metido, que Não, fica não. ali. Ah, cara, assim, quando você começa a entender esse universo do vinho e você vai apurando o seu paladar, né? A gente, a cada 7 anos, o paladar do ser humano ele vai mudando. Ele muda mesmo. Você passa a gostar mais ou do amargo, ou do doce, ou do salgado, ou do doce, né? Então, assim, é uma evolução. Uma evolução. E você precisa prestar atenção no que você está tomando, no que você está comendo. O cheirar, por exemplo, cheirar comida no Brasil não é um hábito comum. Sim. Nós, quando era criança, eu imagino Falava que que era vocês mal também, educado, mal né? educado, levava um tapão na cabeça e falava, o que é isso aqui que você está cheirando? Você acha que está estragado? Não. Quero sentir o aroma do prato, né? Então, eu sempre fui curioso. Assim como comer com a mão, né? No Brasil, eu acho que é o único povo que realmente tem um talher. come o talher. Em tudo quanto é lugar, você tem o costume de comer com as mãos. E outra, o paladar, ele fica muito mais apurado. Quando você traz até a boca com a mão, porque você cheira mais, você Exato. sente mais. Sabe onde é que eu ouvi isso, cara? Naquela série que você me indicou. A Guerra Culinária. O urso? Não, o urso foi eu que te indiquei. A Guerra Culinária da Coreia lá, que a galera fica colheres brancas contra colheres pretas. Não foi você que me indicou? Não lembro, acho que não. Foi, pô, não é possível. Cara, mas ó, coisa curiosa. Você chupar uma manga com a mão e com os dentes a tirar a casca, é um sabor. Quando você pega a manga picadinha no prato e pega o garfo, é outro sabor, cara. É diferente, a experiência é diferente, né? Sim. Então eu comecei a observar aquilo, fui estudar, fui atrás, comecei a pesquisar. Sou muito curioso sobre as coisas, a origem das coisas, de onde vem, como é que foi feito, né? E isso foi em torno de 2000, 2001, por aí. E falei, cara, eu vou atrás desse negócio aqui que eu gostei muito e comecei, de fato, a estudar. E aí, o prestar atenção. Eu comprava o vinho, eu estudava sobre aquela região, aquele povo, o estilo de produção daquele vinho, solo, clima, como ele era feito, né? Quem fazia. E pegava algumas avaliações de técnicos, especialistas, né? E ia estudar o vinho. Abria a garrafa de vinho, mas eu ia estudar o vinho. Então eu fui aprendendo da bebida, né? E então a Montblanc me deu muitas oportunidades, porque eu acabei viajando bastante com a marca, né? E onde a gente ia, o vinho era um tema. Às vezes visitando vinícola, às vezes estando em bons restaurantes, né? Então o vinho era um tema. E aí eu tive o privilégio de acessar esse estilo de vinho, né? Que é o vinho que a gente chama de vinho fino, mas não é porque ele é fino de elegante. Ele é fino porque a legislação diz que ele tem que ser feito de uvas viníferas e tem que ter mais de 12% de álcool. Enquanto o vinho de mesa, que é aquele vinho do garrafão, ele tem que ter mais de 10% de álcool, mas não precisa ter mais de 12% de álcool. E ele é feito de uvas americanas, as vites labruscas, né? A videira que veio dos Estados Unidos, né? Bordeaux, Isabel, Niagara. E o vinho nobre, que é feito de vinífera, tem mais de 14% de álcool, né? Então, por isso que chama vinho fino e vinho nobre. Mas só essa nomenclatura já afasta as pessoas, né? Por que chamar o vinho de vinho fino, vinho nobre? Isso é um limitador. Às vezes a pessoa tem a oportunidade de degustar, né? No caso da popularização né, do produto em si, né? Porque pra muita gente, né? Exato. Falando de mercado de luxo é excelente. Aumentar o valor, né? Aumentar o valor. Mas o vinho, eu digo sempre assim, eu trabalho para fazer um bom vinho e acho dificilmente que a nossa cultura vai mudar muito sobre o consumo do vinho. Eu imagino que vai demorar uns 50 anos para isso acontecer, que o nosso hábito ainda é o hábito ainda da cerveja, né? Muitas vezes do espumante na praia, né? Mas, por exemplo, nós não tomamos espumante numa segunda-feira, no almoço. E nós temos um espumante brasileiro que é extraordinário. Enquanto... Garibaldi? Tem várias. O Brasil, espumante, nós estamos muito bem servidos. Várias vinícolas do sul do Brasil, né? Fazendo espumante de altíssima qualidade. E hoje, para os nossos ouvintes e telespectadores, eu vou dar uma dica. Pode ir no mercado, comprar um vinho espumante e um champanhe de mesmo valor. Importado legalmente, né? Sem descaminho, sem nada. Eu te asseguro que o vinho espumante brasileiro vai ser melhor que esse champanhe.
E essa resistência, esse ritual do produto nobre no Brasil, né? Esse momento especial para você beber uma boa bebida ou alguma comida, isso nós criamos e que isso vai muito contra ao desenvolvimento de qualquer tipo de produto, quer seja ele especial ou não. Eu vou dar aqui um exemplo do mercado de luxo, que quando a gente fala de luxo no Brasil... Só de você falar essa palavra, meu filho, a nossa audiência aumenta... Mas quando a gente fala de luxo, a gente está falando de uma indústria que deixa um legado muito grande para qualquer segmento. Perfeito. Vou dar um exemplo aqui do ar-condicionado do carro. Nasceu na indústria do luxo e hoje, dificilmente, qualquer carro popular já tem, né, tem o ar-condicionado ali, né? Agora, nesse momento, a gente está vivendo a época dos carros elétricos. Onde nasceu o produto do carro elétrico? No mercado de luxo, na indústria do luxo. Então, esse legado ajuda muito, o legado do luxo ajuda os outros produtos e ajuda a gente não mais entregar o medíocre, não mais produzir o medíocre. Porque para os homens dos meninos. Exatamente, exatamente. Então, e aí eu aprendi muito no mercado de luxo, trabalhando na Montblanc nesse sentido. E eu falei, cara, eu preciso pegar esse legado, esse conhecimento que eu tive da indústria do luxo e claro, vou trabalhar com um produto que no Brasil ainda é considerado inacessível, que é o vinho de qualidade superior, e tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Mas antes de fazer, estando ainda na Montblanc, eu tive uma experiência muito bacana. A marca decidiu, no Brasil, entrar com muita força na relojoaria. Montblanc é sinônimo de caneta, né? Desde 1906, produzindo caneta e reconhecida no mundo inteiro como a produtora de caneta. E ela é número 1 do mundo, né? E assim, a número 2, ela está alguns anos atrás, assim, né? Em termos de faturamento, E mais uma vez, né, Rodrigo, luxo, né, e marketing. Porque a função dela é realizada da mesma maneira que uma BIC. Exatamente. Né? Ela até escreve. Ela até escreve. Mas o que está construído aí não é a caneta esferográfica que escreve. Exato. É igual a certa vez eu escutei, né, de um alfaiate que você se veste para ser ouvido. Para ser ouvido. E a caneta, ela também entra, né? O relógio, enfim, os artigos de luxo, eles têm esse poder, né? Porque a primeira impressão é a que fica. É a que fica, Exatamente. E então, essa experiência que eu tive no Montblanc foi muito, muito curiosa. Montblanc, ela tem uma fábrica ela comprou uma fábrica de alta relojaria em Villeret, na Suíça, chamada Minerva. É uma fábrica muito tradicional, como Patek Philippe, Audemars Piguet, todas essas tradicionais e antigas. Porém, a Montblanc não tinha um nome de produtor, fabricante de relógio, somente de caneta. Mas ela comprou a história. E eu sempre falava assim, o seu Patek Philippe, ele já morreu há muitos anos. Não é mais nada da família. Que é um grande relógio do mundo, né? De alta relojoaria. Então, alguém foi comprando e foi dando continuidade nesse legado. Ou seja, fica o legado e a expertise. Você compra legado e expertise para alguma coisa. E a história da marca que já foi construída. Então, a Montblanc fez isso. Ela foi lá e comprou essa história. Esse saber fazer relógio. Mas, não vendia o relógio. Não era aceito o relógio Montblanc. E aí criou-se uma estratégia. Isso por volta ali de 2016, 2014, 2016. O relógio veio quando? O relógio da Montblanc... Quando não deu certo. A Montblanc começou a fabricar relógio em 1998. Montar relógio, são duas coisas. Você monta, tem montadoras de relógio e tem fabricantes de relógio. A Montblanc começou sendo uma montadora de relógio, ou seja, ela comprava mecanismos, peças de outros fabricantes, né? E montava. Depois ela comprou a fábrica, então ela começou a produzir, né? E quando ela chegou no mercado brasileiro, 2006, 2010 ali, quando ela chegou, encontrou essa resistência. Quando foi logo depois, nós criamos uma estratégia de comunicação para o cliente que comprava a caneta Montblanc, mas não dava oportunidade para um relógio. E a estratégia foi a seguinte, foi quando eu comecei a olhar para o vinho brasileiro. Eu também
eu também sempre tive muita resistência e muito preconceito com o vinho nacional. O importado é melhor. E esse importado, o nome importado soa como luxo, né? E eu tinha essa resistência. Então, o que a Montblanc fez como estratégia? Nós vamos pegar alguns dos melhores clientes de caneta, que gastam alguma fortuna com caneta, mas não tem coragem de gastar o mínimo para comprar um bom relógio Montblanc. Vamos mandar para a fábrica. Não. A gente vai fazer um jantar com essas pessoas, uma degustação de vinhos às cegas. E na época, essa vinícola eu vou mencionar, porque ela foi para mim uma referência, a Guaspari, em Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Foram os vinhos que a gente serviu, que faz os vinhos com a técnica que nós fazemos hoje aqui em Brasília, chamada dupla poda e colheita de inverno, né? Que está revolucionando a história do vinho brasileiro. E aí a gente trouxe todos esses vinhos com um sommelier francês, que inclusive nasceu de fato na França e morou na região de Saint-Émilion, na França, ali perto do Chateau Margaux e tudo. E o cara com sotaque carregado da França, falando dos vinhos para os convidados e servindo aquele vinho às cegas. E fatalmente, os convidados, que eram especialistas, gostavam. Quando ele perguntava o que você achou, ele falou assim, esse aqui tenho certeza absoluta que é um grande vinho francês. O outro falava, esse aqui tá parecendo um vinho, um alto... Já tô doido, velho. Que ação de marketing. Você tá anotando aí? Pelo amor de Deus, velho. Fantástico. Aí, os chutes eram os mais absurdos possíveis. Eu me lembro que eu servi alguns desses clientes na época, né? E os vinhos impressionavam, mas como eles estavam vestidos, o julgamento era que era um vinho importado, não era um vinho feito no Brasil, jamais. Em nenhum desses momentos, desses jantares, desses encontros, mencionava que era vinho brasileiro na degustação às cegas. E ao final do jantar ou da degustação, a gente passava um vídeo dessa vinícola e falava para o cliente, olha, você acabou de degustar um vinho brasileiro feito em Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Olha, o cara, não é possível. E aí nós entrávamos com a estratégia que era dizer, olha, o bom não é sinônimo, o novo não é sinônimo de ruim, e o antigo não é sinônimo de bom. Nós temos a expertise e o legado que pertence a Montblanc da relojoaria. Dê chance para o novo. Excelente. Com essa estratégia, a gente conseguiu entrar... Sobe palminhas, editor. Excelente. Nós conseguimos entrar no mercado de relojoaria no Brasil e fizemos vendas muito importantes de relógios, de alta relojoaria aqui, em Brasília, inclusive, né? Com essa estratégia. Ou seja, às cegas era um vinho francês. E a decepção quando a gente esteve lá, que era o vinho brasileiro, mas o cara fazendo, pô, não é possível, cara, esse vinho é tão bom para ser brasileiro. Então, lá no nosso projeto, a ideia era essa, olha, vamos fazer algo orgânico que vai nascer daqui para fora, não vamos trabalhar nada exógeno, não vamos trazer as coisas de fora para cá, vamos começar daqui para fora. Então, são as pessoas daqui, é o solo daqui, é o clima daqui que vai levar essa expressão. Agora, é um enorme desafio. Por quê? A gente vai trazer gente para um lugar... A fazenda era só de produção. Era só porteira, capim e aprisco. E aí, quando a gente falou, foi, cara, agora é o seguinte, nós vamos trazer o pessoal para cá. Nós vamos ter que fazer um investimento em estrutura, né? Tudo isso, né? Mas a gente teve uma sacada legal. Falou, cara, vamos... Naquela época, o brasileiro estava procurando muito o que era local. Já tinha essa tendência de visitar a Chapada, interior do Brasil, conhecer o interior do Brasil, né? Tinha até uma campanha na época, viagem pelo interior do Brasil, conheça a riqueza do interior, né? Então a gente vai arrumar, claro, a casa para receber as pessoas, mas vamos valorizar também o que a gente já fez até aqui, vamos devagarzinho construir. E esse projeto nosso é um projeto para uma vida toda. Sim. Né? Quando a gente começou a ver os números do vinho, olha que loucura, se você decide plantar uva hoje, amanhã, você vai plantar lá a sua primeira parreira, você vai começar a ter os primeiros resultados daqui 5, 7 anos, os primeiros vinhos. Olha. Então lá em 2017 a gente falou, cara, vai demorar muito, nós vamos ter que fazer de trás para frente, nós vamos vender o vinho que a gente vai ainda fazer daqui 5 anos. Olha isso. Né?
Então vamos começar a vender para as pessoas o vinho de Brasília. E nós fomos pioneiros nesse ponto do enoturismo ali, da enogastronomia, né? Aí que entram os outros sócios e as fazendas. Aí, chegando lá. Então começou isso em 2017 e começamos a levar. No primeiro ano, 2017, que eram os amigos e depois amigos de amigos que foram na Equara, a gente convidou as pessoas para passar o dia conosco, comendo o cordeiro que nós produzimos, degustando esses vinhos chamados vinhos de colheita de inverno, que é sul de Minas e norte de São Paulo, e feito por nós, tudo feito por nós num ambiente rural. Essa era a proposta. Cara, e deu muito bom, assim, as pessoas iam e voltavam encantadas. E eu falava, mas por quê, cara? Porque a gente fez o simples, né? Tem uma frase que eu não sei bem quem falou, vários nomes já herdaram, mas a frase diz o seguinte: o máximo da sofisticação é a simplicidade. Então a gente não quis maquiar nada, fazer nada assim com maquiagem, nada para querer seduzir. Não vou mostrar a nossa casa como nós somos. E como é um projeto familiar, porque nesse projeto nós somos o Bebeto e o Eric, são irmãos, e eu sou concunhado do Bebeto. E a minha esposa é irmã da esposa dele. Então é um projeto familiar, onde a mãe dele também trabalha. Então, todo mundo faz parte lá. A família toda trabalha na experiência. Então a gente chamou a família para fazer parte do projeto. Tá aí, ninguém faz nada sozinho. Então as nossas esposas, dos 3 sócios, são profissionais, né? São empresárias aqui em Brasília também, funcionária pública, uma delas, as duas delas, mas elas têm as suas empresas. Minha esposa é arquiteta, tem um escritório de arquitetura, tem uma empresa já há 30 anos, né? Que aos sábados a família se juntava lá para receber as pessoas e servir a mesa. Nós também acreditamos, nós temos a vocação de servir pessoas, né? E eu acho que esse é um grande diferencial, o saber servir e o gostar de servir, né? Principalmente quando se fala de gastronomia e vinho, né? No final das contas, tudo envolve a palavra servir, né? Que vale até para o hospital, que é hospitalidade. Hospitalidade, né? ser hospitaleiro. Hospitaleiro, você trabalhar, você servir as pessoas, você receber as pessoas, você tratar bem as pessoas. E foi isso no começo, e encantou as pessoas. No final do primeiro ano, já tínhamos uma lista de espera. Pessoas querendo ir, a gente não tinha como, porque não tinha lugar para sentar. Aí tinha que redesenhar o modelo e fazer os investimentos. E daí a gente redesenhou e, enfim, foi um crescimento orgânico, mas logo depois, 2018, final de 2017, desculpa, foi um pouquinho antes, tínhamos encomendado as videiras lá na Ipamig, no sul de Minas, né? Com o Murilo lá, e encomendamos, e aí nós começamos a depois olhar a região. Quem é que está mexendo com uva aqui na região? E aí teve um dia de campo perto da Equara, e nesse dia de campo eu não pude ir, falei, Bebeto, vai lá no dia de campo, é importante entender o que esses caras estão fazendo com uva aqui. E nesse dia de campo, o Bebeto conversou com o Ronaldo da Vila Triaca, que é um amigo nosso, que tem uma pousada lá pertinho, já está naquela região há muitos anos, a família dele também é pioneira ali, né? E o Bebeto falou assim, olha, nós já encomendamos videiras e nós vamos plantar aqui Syrah em 2018. E ele falou assim, cara, eu tô no mesmo e eu só não consegui as mudas, eu quero plantar também, vamos juntos. E aí marcamos uma reunião logo depois, e sentou eu, o Ronaldo e o Bebeto para contar dessa tecnologia nova, que depois eu quero apresentar para vocês, que ela é muito curioso. Isso muda toda a maneira de olhar o vinho brasileiro, inclusive do ponto de vista do consumidor, né? E aí, nessa conversa, nós chegamos ao ponto de falar, cara, quem planta videira não colhe garrafa de vinho. Então a gente vai ter que juntar forças aqui, cara, para a gente poder fazer esse vinho. E outra, do ponto de vista da visitação, do turismo, nós não vamos conseguir ficar isolados aqui do mundo. A gente vai ter que fazer essa região se tornar conhecida. Então a gente vai ter que juntar forças mesmo. Porque assim, ninguém pega um avião para ir visitar uma vinícola única e isolada no mundo. Você vai para visitar uma região. Exatamente. Você quer ficar... É um ponto turístico a mais, né? Mais. E assim, você veja bem, o Celso Sabino, o ministro do Turismo, ele disse que Brasília está entre os 30 maiores destinos do mundo. Do mundo. Olha o potencial, de novo, o que você começou falando na nossa entrevista, né? Um mercado de oportunidades. Sim. E a gente está deixando muitas vezes passar. O Bernardo Bessa
do Arena Brasília falou a mesma aqui. coisa. Olha o tanto de visibilidade que trouxe para Brasília, trazendo diversos públicos do Brasil inteiro, tendo ocupação máxima da hotelaria, com os shows internacionais, com os jogos, todos que estão sendo trazidos, com a oportunidade de empregos. E ele comentou a possibilidade, o que eles já vislumbram, né? De, por que não tem um passeio turístico à venda, onde a pessoa pode pegar um helicóptero, sair daqui, ir para a vinícola, conhecer a Chapada, dos Veadeiros, conhecer Pirinópolis e voltar. Sim. E com muita diversidade, muitas experiências aqui. E qualidade, né? E aí, nessa conversa... E desculpa, sendo único, porque vinho igual aqui, não vai ter. E aí, Pataro, lá na Erquara, uma das coisas que a gente faz até hoje é assim, olha, cara, o cara que veio aqui, que vier aqui, ele vai comer esse cordeiro só aqui, esse queijo só aqui e esse vinho só aqui, com essa experiência do doce de leite, no final, com café sem açúcar, só aqui. Então, ele tem que vir aqui. É nosso, é daqui. Eu já estou desejando, eu não conhecia ainda. Calma, Valente. Então, nessa conversa, nasceu a possibilidade de chamar outros produtores rurais da região, apresentar o projeto da chamada dupla poda e colheita de inverno, dos vinhos de colheita de inverno, e ver se era possível formar um grupo. E aí formamos esse grupo e começamos a viajar. Juntos somos mais fortes. Muito mais fortes. E aí quero destacar no começo o apoio do Sebrae, que nos ajudou a levar em missões técnicas espalhado pelo Brasil todo, para conhecer modelos de negócio que a gente estava querendo criar. A ideia era, vamos montar uma empresa limitada ou vamos fazer uma cooperativa? Como vai ser esse projeto nosso? E já tínhamos lá naquela época 9 pessoas interessadas em entrar no projeto da vinícola para compartilhar os investimentos. A ideia era, vamos ter um lugar para chamar a atenção, uma vinícola que todo mundo vai ter seu centro, né, seu guarda-chuva, né? E vamos compartilhar esses custos, porque uma vinícola ela fica ociosa a maior parte do ano, ela fica em torno de 8 meses sem nenhuma atividade na indústria. Então a gente, vamos botar esses equipamentos para compartilhar, vamos girar. E aí ao invés da gente comprar 9 prensas, a ideia na época era 9 pessoas, hoje nós somos 10 sócios, né? 10 prensas, 10 engaçadeiras, montar 10 indústrias de vinho que a gente não sabe como fazer, né? De novo, o saber fazer é algo que a gente tem que ter uma certa humildade, né, cara? Tem um tempo para isso. Tem um processo para isso, né? Então, nós não sabíamos fazer uva e não sabíamos fazer vinho. Então, vamos fazer junto. Vamos aprender a fazer junto. Os empresários estavam preocupados em diminuir o risco de dar errado e o risco de ter um prejuízo financeiro alto. E aí, juntamos esse grupo e em 2019 nós montamos, então, a Vinícola Brasília, que é a vinícola da nossa capital. E o projeto inicial era para ser um projeto onde a gente mais ia compartilhar o uso da vinícola do que destacar a marca. Mas isso foi ganhando muita força e a vinícola foi se tornando referência, destaque, e hoje ela já é uma referência a nível nacional. Então, assim, hoje as pessoas já sabem que tem uma vinícola daqui que se chama Vinícola Brasília. E aí nós juntamos, somos 10, todos os 10 são produtores da região, gente que está ali há mais de 50 anos produzindo, gente que já sabe produzir. Gente, aqui uma coisa bem importante, nós não somos produtores, empresários da cidade que resolveram ir para o campo. Nós somos produtores rurais, locais, empresários que resolvemos fazer um produto que é do campo, porque o vinho é do campo. Né? Então, assim, nós não saímos... Muita gente, os caras são 10 empresários de Brasília que resolvem... Não, nós somos 10 produtores rurais empresários, mas nós somos lá no campo. E aí, hoje, então, na verdade, hoje, como é conhecida, é a Vinícola Brasília, que é o guarda-chuva maior, composto de 10 sócios. Então, quem são essas marcas que estão por trás, né? As fazendas que compõem esse projeto? Perfeito. São 10 famílias da região, todos os produtores rurais, que têm 10 marcas. A Erquara, a Vira Triaca, a Miro, Monte Alvô, Vista da Mata, Casa Vito, Marquese, Omacena, Alto Cerrado e a Horus. Nós somos 10 famílias, todas da região, que juntou para fazer a vinícola. E a vinícola, ela não produz uva,
ela faz vinho. E os 10 sócios são produtores de uva que fornecem a uva para a vinícola fazer os vinhos dela, que nós temos lá 5 famílias de vinho, né? O Bogó, o Pilotis, o Alvorada, o Monumental. E nós também fornecemos as uvas para a vinícola fazer os vinhos da nossa marca. Isso não é misturado. Nós temos lá mais de 130 tanques de produção, onde cada colheita vai ficar dentro de um tanque e esse vinho não vai ser misturado. Ele vai ser respeitado a sua individualidade, sua característica até o final. Lá no final, a gente vai dar continuidade para o nosso vinho e depois vamos fazer um blend dos vinhos dos 10 sócios para fazer os vinhos da Vinícola Brasília. Então, os vinhos da vinícola são sempre blends dos vinhedos. Cara, legal. Né? Então, parabéns, né? Parabéns para todos esses empresários envolvidos, que são 10 fazendas, imagino aí todo o trabalho. E, pô, essa história é fantástica. Conhecer na essência. Eu acho que a gente vai ter que pedir algumas horas a mais aí pra Band, pra gente passar esse episódio do Rodrigo aí, porque tá sensacional. Rodrigo, você levantou um ponto dentro dessa jornada, né, que foi o fazer as pessoas terem conhecimento, né? Esse é um dos grandes desafios, o marketing, dar visibilidade, criar essa coisa na cabeça das pessoas, assim como, né, foi criado aí fora, né? E aí você trouxe também o lance, a ideia do Vinícola Brasília. Pô, virou, as pessoas já sabem que existe aqui uma Vinícola Brasília, né? Uma marca forte, né? Que é uma marca forte, isso que eu ia falar. Sim. A Vinícola Brasília, minha visão, e aí a gente vai conversar mais sobre isso, ela já nasceu com esse desafio já como prioridade. Bicho, eu preciso mostrar que a região tem vinho. Né? E aí já a responsa é muito maior, grande, trazendo isso. Brasília como um todo nas costas. Exatamente. E aí eu, levantando este gancho, né, que a gente recentemente recebeu do nosso amigo Meoli, grande abraço. Um abraço, Meoli, meu querido. Um presente da Vinícola Brasília em parceria com o projeto dele, que é o Bloco Eduardo e Mônica. Né? Nós recebemos. Eu já tomei o meu, excelente. O meu tá guardadinho. O meu já tomei no primeiro dia. Você tomou o Eduardo ou Mônica? Eu tomei a Mônica. A Mônica. Mas eu perguntei pra minha mulher qual que você quer tomar hoje, entendeu? E eu acho que isso já faz parte dessa mentalidade, né, que vocês estão colocando na cabeça dos empresários e das pessoas, da educação dos nossos clientes, de marketing. Vamos explorar um pouquinho mais essa história do marketing da Vinícola Brasília, de vinhos especiais, mas só depois do intervalo, assim que o Patinho fizer o quê? E voltamos, meus queridos. Eu falei que hoje ia ser um dia especial, porque todo final de semana é especial aqui nesse programa. Conecta com a gente, empresário. Conecta com a gente. Inclusive, meus caros, vocês que estão aí do outro lado, valorizem, né? Como a gente já falou aqui, né, Rodrigo? Sobre valorizar o empreendedorismo local, eu não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, né? Vai passar uma cartela aí, que agora já tá grande demais, cara. Né? Tem muitos patrocinadores. Obrigado, senhor. Obrigado meus apoiadores. Rodrigão, vamos voltar aqui então para a nossa história, né? Porque falou de marketing, a história toda hoje eu tô ficando assim meio calado, que é para vinho, né, meu filho? Eu fico assim besta. Fui lá, tive uma aula, né, com o Rodrigo, com o Bebeto e com a mãe do Bebeto também, né? Porque a gente nem falou do queijo ainda. Queijo sensacional, sensacional, meu filho. E a gente falou da Vinícola Brasília, né, de um dos desafios ser essa história do marketing, de trazer à tona para as pessoas, né, tanto o fato de aqui na região ter vinícola, quanto o fato da gente ter nacionalmente vinhos excelentes, né, premiados aí. E eu acho que o caminho está excelente lá na Vinícola Brasília. Você já foi pensando nisso, né? Porque a gente citou o Eduardo e Mônica, né? Que é um vinho especial que foi feito.
Cara, isso deu uma repercussão bem grande na cidade. Muito legal. Na época do carnaval. Foi um casamento muito perfeito ali, essa junção do Eduardo Mônica com a Vinícola Brasília, né? E eu acho que o ponto, Dan, quando criamos um negócio da Vinícola Brasília, a ideia mesmo inicial era de ter as pessoas de Brasília como embaixadoras do nosso negócio. Que essas pessoas comprassem essa causa e levassem. Porque o desafio era enorme. Né? E falar de vinho de Brasília para o brasiliense era o nosso primeiro desafio. E conseguimos registrar a marca como Vinícola Brasília, né? Então, a primeira vinícola de Brasília é a Vinícola Brasília, né? E as pessoas compraram essa ideia. Falam eu não posso deixar de falar aqui do projeto arquitetônico, né? Que foram muito felizes os arquitetos, né? Foram 3 arquitetos que fizeram a Vinícola Brasília, né? A Renata Melendes e a Flávia Amorim, do Estúdio AZ. A Renata é minha esposa, da arquitetura do Estúdio AZ. E o Zinho, que é da Lazeri. Os 3 juntos conceberam a vinícola respeitando os elementos arquitetônicos de Brasília. Então nós temos lá o espelho d'água, a rampa, o cobogó, o pilotis. Você entra na loja, você está entrando debaixo de um pilotis, de um bloco, né? Temos o cobogó na estrutura da vinícola, né? Mas eu quero trazer outro ponto, que é um ponto que vivemos agora recentemente, cara. Né? Você gostou do que você viveu recentemente? Foi uma delícia. Foi uma delícia, que é a experiência do cliente, né? Esse universo está muito envolvido com isso. E a gente teve lá, né, recentemente. Vamos soltar para a galera ver como é que foi estar lá vivendo essa experiência em loco. Conecta com a gente, empresário. Olha onde é que a gente tá. Chegamos. Vinícola Brasília. A gente falou que vinha, a gente veio, meus caros. E hoje aqui, como é que vai ser? Hoje vai ser uma experiência sensacional. Nós vamos conversar com o Arthur, que é o responsável pela diretoria comercial. Nós vamos visitar a cava, aonde ficam lá as barricas, né? Será que a gente vai conseguir beber um vinho direto da produção dele ali? Não sei, cara. Tem como fazer isso? Eu não sei. Você vai acompanhar. Deixa eu te falar. É você tá bonitinho, cara. Veio caracterizado. O que é isso? O dress code é importante, né? Senhoras e senhores, estamos aqui. Ô, meu é adequado. Cadê o seu? O meu eu já vim de casa. Galera, é uma experiência maravilhosa. Assiste aí um pouquinho das imagens que a gente fez aqui, porque o espaço é visualmente muito bonito. Fica com essa experiência. Fala um pouco como é que é essa produção que acontece aqui onde nós estamos. Não, muito legal, cara. Prazer ter vocês aqui conosco. A Vinícola Brasília está muito perto do plano piloto, a gente está falando de 45 minutos ali da ponte JK. E aqui é a única vinícola de área de produção mesmo, onde a gente recebe a uva de todos os nossos sócios. A Vinícola Brasília tem 10 sócios, onde são os vinhateiros, os produtores das uvas e sócios desse empreendimento aqui que é a Vinícola Brasília. A gente recebe as uvas deles e aqui é onde eu brinco que a mágica acontece. A uva é transformada em vinho nessa área aqui, na nossa área de produção. Fala um pouquinho sobre essa maravilha que é o aniversário de 65 anos da cidade e esse vinho comemorativo, né? A gente teve uma inspiração, eu acho que muito feliz, de dar um presente para Brasília, para os brasilienses. Então, Brasília completa 65 anos, a Vinícola Brasília comemora aniversário exatamente no mesmo dia da capital federal. É o nosso primeiro aniversário 65 da capital. Criamos um vinho exclusivo, edição limitadíssima, e convidamos um artista muito, muito bacana, Daniel Jacaré. Ele traz Brasília nos rótulos, alegria das pessoas brindando com vinho, e ele fez esse quadro, essa obra de arte, que reproduzimos numa garrafa, edição limitada, e temos aqui uma obra de arte engarrafada. Eu vou fazer aqui já um ritual de passagem, dá licença. Joga isso pra lá.
caracterizada aqui com a Ercoara, né, meu filho? Agora sim. Rodrigão, muito obrigado. Cordeiro e vinho. Cordeiro e vinho. Experiência que vocês vão acompanhar aí. Eu já vivi, mas vocês vão acompanhar. Obrigado aí pelo convite, viu? O que a gente pode esperar hoje aí? Cara, vai ser uma experiência marcante na vida de vocês. Lugar de família, lugar de comida de alta gastronomia e de vinho do Cerrado Pará. Meus queridos, é experiência. Tem que viver a experiência. Inclusive, já voltamos aí, ó. Como um passo de mágicas. Com o passo de Eu mágica. sei que eu experimentei muito vinho bom. Eu experimentei um cordeiro espetacular. O doce de leite tem meu coração. Tá certo? Então, assim. Rodrigão, foi explica aí maravilhoso. pra gente o Canindé. Pra gente não, porque a gente teve essa explicação lá em loco, mas pra nossa audiência. Legal. Ó, a gente tem 5 famílias de vinho. Uma família que se chama Canindé, que são essas araras do nosso cerrado, né? A Canindé vai dar nome aos nossos vinhos mais frescos, mais leves, mais jovens, né? Então esse aqui é um Viognier, uma uva branca, né? Também faz o nosso Rosé e também faz o nosso Sauvignon Blanc. A gente tem a família Aprisco. Aprisco remete à nossa história de produção de cordeiro. Aprisco é o lugar onde as ovelhas dormem, né? A casa das ovelhas, né? E o aprisco dá nome aos nossos vinhos Syrah, Cabernet Franc, Marcelin, tintos que não passam por madeira, não passam por barrica. A gente tem a família Tapiocanga. Tapiocanga é uma pedra do cerrado brasileiro, e essa pedra ela tem uma característica de ferro e argila, e ela aporta essas características para o vinho. Então a gente tem bastante Tapiocanga na Ercoara, inclusive o fogo de chão que a gente assou o cordeiro para vocês lá, ele tem essa pedra tapiocanga, a propriedade como um todo, tem muita tapiocanga. A valorização mesmo do terroir, local, né? do local, é. E agora a gente está chamando o nosso terroir de terroir, 2RUA, porque é nosso, né? E a gente tem também a família Maná. O Maná dá origem aos nossos grandes vinhos, os ícones da propriedade, né? O Maná Gran Reserva e o Maná Reserva da família. Então esse aqui é um Canindé da uva Viognier, é uma uva francesa, de difícil cultivo. E aqui, essa é a primeira safra, então você está tomando em primeiríssima mão esse vinho. É a primeira safra da uva Viognier. E nós tínhamos tentado 3 anos e nada de safra, não produzia. E aí a pesquisa nos ajudou, professores nos ajudaram a desenvolver uma técnica de manejo para que ela pudesse produzir. E o ano passado ela estava sob ameaça de extinção na Ercoara. Nós íamos arrancá-la, porque ela não estava produzindo. Não sei se ela ouviu isso, mas o fato é que a gente conseguiu ter um resultado, uma colheita na safra 2024 e fizemos o vinho. Tudo que dá mais trabalho é mais prazeroso, mais gostoso. E quando a gente foi degustar esse vinho, desse trabalho que fizemos com essa videira, nos impressionou. É um vinho que encanta, de altíssima complexidade, excelência. E aí a gente, ao invés de arrancar a Viognier, decidiu se implantar mais algumas videiras. E esse daí tá geladinho. Agora, lindíssima, esse rótulo lindíssimo, essa pena, é uma pena aí? É uma pena da arara Canindé, né? É uma pena da arara. É um adesivo que remete à pena da arara. E minha esposa que teve essa ideia, e aí todos os vinhos da Ercoara vão ter a pena da arara Canindé aplicada no gargalo da garrafa. Maravilhoso. Todos têm. Então, a Viognier é uma uva francesa,
parente da Syrah, que é outra tinta que nós temos bastante na propriedade, né? Primeiro, antes de mais nada, sempre que se toma um bom vinho e bons momentos, merece um brinde, né? Pô, Ao vinho de Brasília, ao vinho do nosso Cerrado. Ao vinho de Brasília, nosso Cerrado, mais uma marca de Brasília. Muito obrigado desde já por ter aceito esse convite e compartilhado essa história da Vinícola Brasília, os momentos todos. Eu espero que todos os nossos telespectadores, a nossa audiência, vá visitar a Vinícola Brasília, valorizar esse comércio local, né, essa produção local, porque eu acho que é muito importante. E aos meus amigos também da gastronomia e da alta gastronomia, fica a dica para a gente colocar os vinhos e valorizar o nosso mercado daqui. E o vinho daqui. Então, olha a complexidade desse vinho, de acidez, de álcool, de estrutura, de sabor, né? De aroma, o aroma dele encanta, né? A gastronomia japonesa cai muito bem, né, após o saquê, obviamente sem muito melindres, né? Se a pessoa gosta de beber o que for com a gastronomia, ok, mas o que vai harmonizar mais, que não vai brigar com o paladar da comida japonesa, vai ser um saquê, um vinho branco. Um vinho rosé também. Né? Champanhe. Isso aí, perfeito. Excelente. Rodrigo, a gente... Cara, é lindo. A gente poderia ficar aqui várias horas. Não, agora nós vamos ficar, desculpa vocês aí do outro lado, nós vamos acabar, né, de tomar o nosso vinho, mas temos aqui alguns quadros finais, né, característicos nossos. Um deles é uma indicação de um livro, série ou filme para as pessoas entenderem de que fonte de conhecimento você bebeu para chegar em tudo. Porque a gente já sabe que o Rodrigo bebeu de várias fontes aí, né? Tem alguma indicação para os nossos telespectadores? Tenho sim. Né? Tem um livro que me ajudou muito na mudança de rumo, na carreira, que foi Virando a Própria Mesa, né? Do Sandler, que é um vinho bem bacana. E um livro bem bacana, um vinho, né? Um vinho bem bacana. Vamos fazer um vinho especial sobre esse. Eu sou sempre, assim, as pessoas falam, você só fala de vinho e tal, eu vou sugerir um documentário para quem quiser conhecer essa história, que é o Julgamento de Paris, né? Um documentário. Tem um livro também que conta essa história do vinho americano, né? E o vinho do Napa Valley e do vinho francês. Uma história interessantíssima. Super interessantíssima, né? E eu acho que esses dois fica uma dica aí para quem tiver curiosidade de carreira e da história do vinho, né? E pra gente finalizar esse programa maravilhoso, olhando para essa câmera toda sua, é o nosso momento Publi Gourmet, onde você vai divulgar os canais para as pessoas encontrarem tanto o Rodrigo quanto a Vinícola Brasília e as demais fazendas. Legal. O nosso projeto macro, então, com os nossos 9 sócios, é a Vinícola Brasília. Então, nós temos nosso Instagram, @Vinícola Brasília. Vale muito a pena vocês conhecerem o nosso projeto, passar o dia na vinícola, degustar os vinhos, conhecer a nossa estrutura, a arquitetura, a indústria, a cave, né? E a nossa loja maravilhosa. E a Vinícola Brasília fica perto da Ercoara e logo mais à frente a gente tem a Ercoara, que é esse projeto nosso, onde nós produzimos a carne de cordeiro, o queijo de ovelha, o doce de leite de ovelha e o vinho, né? A Ercoara é uma experiência enogastronômica, né? Então sempre com reservas aos sábados e feriados, para grupos também, para empresas corporativas. A gente faz uma imersão no mundo empresarial, trazendo técnicas e também ensinamentos da videira, do cultivo da videira, dos processos da agricultura, da produção, do ciclo, né? Da importância de você respeitar todas as etapas, a metodologia. Fazemos os eventos corporativos também, trazendo isso e botando o vinho como um atrativo maior também dessa experiência. Aí nós temos o nosso Instagram, que é @Ercoara. Lá você consegue acessar o nosso WhatsApp para fazer as reservas. E eu acho que é isso. São os dois canais aí. Tem mais uma informação assim para finalizar que ele não falou, mas dentro da experiência, né, as mulheres deles cantam muito lá, né? Sim, elas dão show, ainda tem a veia artística dentro dessa história. Tem a música, a música. Nós vamos acabar esse programa hoje, então, da Rocha, com a música dela, se a gente conseguir subir essa música, né? E brindando mais uma vez a esse programa maravilhoso. Senhoras e senhores, muito obrigado, ficamos por aqui. Agradecemos demais a audiência de vocês. Não se esqueçam, todo sábado às 10 horas da manhã nas telas da Band, em todas as plataformas de streaming,
acompanhe a gente, acompanhe o empreendedorismo de Brasília, acompanhe o comércio local e valorize. Isso Não aí. é isso? Obrigado, gente. Na linha de frente, vem com a gente.